Vocês pais já perceberam em seus filhos, ou mesmo você profissional, já identificou aí no seu consultório algumas crianças com dificuldade para olhar nos olhos, dificuldade para estar socializando, tem muitos padrões, alterações de sensibilidade, como barulho, que incomoda muito? Tudo isso pode corresponder ao transtorno do espectro autista. E hoje aqui, nesse vídeo, eu vou falar para você 5 sinais mais comuns do autismo, sendo que o último é o mais ignorado pelos pais e ainda pelos profissionais no consultório. Então fique até o final desse vídeo para você entender todo esse conteúdo sobre o autismo. Seja bem-vindo ao meu canal, Dr. Igor Loureiro, Autismo no Consultório, e eu sou médico formado em neurocirurgia, pós-graduado em neurologia pediátrica e no transtorno do espectro autista, e aqui nesse canal eu trago conteúdo bem prático, bem direto sobre o autismo, para vocês pais, para vocês profissionais aprenderem muito bem sobre esse universo. Então aproveite para se inscrever, clicar aqui no sininho para vocês não perderem nenhum vídeo da nossa série. O primeiro sinal é o atraso na fala. Para a gente falar em relação ao autismo, tem que ter dificuldade de comunicação. Essa dificuldade da fala pode ser para a linguagem, para a pronúncia das palavras, ou pode ser na comunicação. Então, seu filho ou sua criança aí no seu consultório, que tem 1 ano e ainda não fala as palavras, ou mesmo já tem 2 anos e ainda não está formando frase, é um sinal de alerta para você identificar que algo está diferente. E é todo conteúdo, mesmo que ele fale muito bem ou fale muito precoce, também é um sinal para a gente identificar. E como ele está comunicando, como ele está usando essas palavras, ele chega, ele puxa um assunto, ele está conseguindo manter uma conversa, manter um diálogo, uma troca com você. Então, o primeiro sinal muito importante, que é o atraso da fala. O segundo sinal é a dificuldade na interação social, e esse sinal é base para a gente falar em relação ao autismo. Assim como a comunicação, se não tiver dificuldade de interação social, não é autismo. E como é essa dificuldade? Como ela se apresenta no dia a dia? Primeiro, o início, a dificuldade para iniciar esse contato social, da criança que tem a dificuldade para se apresentar, para chegar em outras pessoas, mesmo também da manutenção desse contato social. Então, o que eu falo? Uma coisa é a criança brincar próximo de outras crianças, outra coisa é ela brincar com as outras crianças. E isso muda muito, porque o que eu vejo é que às vezes ele se aproxima, mas ele não está interagindo, ele não está tendo essa intenção de estar tendo essa interação com essa outra criança. Além disso, no final, o final da interação, ele saber como ele vai sair desse local, dele se despedir, dele dar um tchau, de saber sair dessa socialização. Então envolve essas 3 etapas em relação a esse contato social. O terceiro sinal é muito importante e isso acaba passando desapercebido. O que é isso? A alteração de sensibilidade. Então, é o que a gente vê no nosso dia a dia. Daquela criança que tem um barulho, ela se incomoda muito, coloca a mãozinha no ouvido e não suporta essa sensação. Ou mesmo vai encostar em algum lugar, a parte tátil, e aí fica muito incomodado quando se suja, ou textura da roupa, ou mesmo a etiqueta. Também outras crianças que têm uma sensibilidade menor em relação à dor e é mais resistente. Então são todas essas alterações, que isso entra na disfunção do processamento sensorial, da dificuldade para processar essa sensibilidade no cérebro dele. O quarto sinal é a rigidez, e mesmo a dificuldade nas mudanças. O que é isso? Aquela criança que ela tem o mesmo padrão, ela segue sempre aquela mesma coisa, tem os mesmos rituais, vê os mesmos vídeos todos os dias, quer escutar as mesmas músicas todos os dias, vê os mesmos desenhos, ou quando muda, vai para algum lugar, muda o trajeto, se sente mais incomodado, ou pelo menos coloca os seus objetos ali bem organizados, ou deixa enfileirado, empilhado. Quando você vai lá e muda de lugar, coloca em outra posição, já se sente muito incomodado. Então, a rigidez é um sinal muito comum dentro disso. São esses rituais de sempre fazer as mesmas coisas, pela necessidade do autista de ter previsibilidade, da necessidade dele que as coisas sejam sempre feitas da mesma forma, porque isso gera mais confiança e ele se sente mais tranquilo com essa repetição. E antes de eu te falar o último sinal que é muito negligenciado pelos profissionais e pelos pais,
Comenta aqui pra mim, qual desses sinais que vocês perceberam, que eu falei e que vocês identificam nos seus filhos? Qual que te chamou mais atenção? Ou mesmo qual você ainda não tinha percebido, que muitas vezes passa desapercebido, né? Então comenta aqui, antes de eu te falar o quinto e último sinal, que é muito negligenciado e que você vai saber nesse instante. O quinto e último sinal, que muitas vezes é passado desapercebido, são os movimentos repetitivos. E isso inclui movimentos com os dedos, movimentos com as mãos, ou de ficar movimentando assim, dessa forma, das mãos. E isso é o que a gente mais vê, né? Assim como os flappings, né? De ficar balançando as mãos. Isso é o que a gente mais vê. Mas muitas outras coisas, outros comportamentos também entram dentro disso, das estereotipias, que a gente divide em estereotipia motora e estereotipia verbal. Ainda da motora, o que a gente observa muito? Ver objetos em posições diferentes. Então aquela criança que vai ver algo em uma altura assim, depois avalia em uma outra altura, ou que fica querendo rodar em torno de si, ou mesmo fica com um olhar lateralizado, olhando em diferentes posições, assim como a ecolalia, é ficar fazendo essa repetição. Ou ele repete o que você fala, ou ele mesmo repete as coisas que ele próprio fala, ou falas de outros desenhos, que são falas não funcionais, não é uma comunicação funcional. Então esse é o último sinal muito importante de você prestar atenção aí na sua casa ou no seu consultório. E me conte, você desses 5 sinais percebeu algum no seu filho? Ou conhece alguém que tem esses sinais? Ou às vezes o seu sobrinho, ou o filho do seu amigo, ou mesmo você no seu consultório que está fazendo as terapias ou tratando desse paciente, você médico que está ali em contato, percebe isso nos seus pacientes? Esses são sinais muito importantes e são a base para a gente falar em relação ao autismo. Então, se você identificou esses sinais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas tenham mais informações sobre o autismo, para a gente conseguir fazer cada vez mais um diagnóstico precoce, porque isso muda de fato a vida das outras pessoas. Além disso, se você identificou esses sinais, procure ajuda, não negligencie esses fatos. Então, procure um profissional competente, um profissional que entenda desse assunto, que sabe o que está falando, para ele ou descartar, ou orientar você como vai fazer esse processo diagnóstico, ou mesmo já afirmar esse diagnóstico de uma forma definitiva, que isso vai ajudar muito ao longo da vida dessa criança. Que bom que você ficou até o final do vídeo. Então esse foi pra gente falar sobre os sinais. O próximo vídeo eu vou te ensinar a aplicar um teste para você identificar esses sinais do autismo em outras pessoas, para perceber se o comportamento dessa criança pode estar correlacionado e automaticamente pedir ajuda para um profissional. E vamos juntos levar mais informações sobre o autismo para as outras pessoas. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.